Muito boa noite você, telespectador da TV e a TV Irati, canal 14. Estamos chegando nesta tarde, noite de segunda-feira, início de semana, e mais uma edição do Comando Geral, a partir de agora, aqui na TVI, canal 14. Das várias ocorrências policiais que tivemos no final de semana, duas delas que chamaram a atenção e que são exatamente do município de Rebouças. Se não, vejamos. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos trazer imagens do último sábado, onde elementos roubaram um veículo aqui em Irati, foram para o interior do município de Rebouças e acabaram se dando mal. Em Rebouças também, outro fato, o marido se passa aí por uma outra pessoa encapuzado e tenta matar a mulher enforcada. Mas para falar sobre tudo isso, final de semana aí agitado, temos aqui o delegado-chefe da Delegacia da Polícia Civil de Rebouças, Dr. Eduardo Madi Barbosa, que tem já uma grande lista de serviços prestados à segurança pública do estado do Paraná, já passou aqui por Irati e hoje está como delegado titular em Rebouças, mas também está respondendo pelo município de Irati. Dr. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo à TVI. Boa noite, Serginho, boa noite à população de Irati e região. Doutor, iniciando com o município de Rebouças, né? Fala pra gente aí, primeiramente, desse fato, dessa violência doméstica que ocorreu a 0 hora, já do dia de hoje, onde o marido aí tentou passar a perna na esposa, né? Encapuzado com capacete e tal, e tentou enforcá-la. Como foi essa situação? Bem, esse senhor, ele tentou simular que a esposa dele ia cometer suicídio, né? Então ele adentrou lá a residência com capacete, com balaclava, né? Com aquela touca por baixo, e entrou em luta corporal com a esposa dele, né? E o intuito dele era desacordar ela ou tentar dominar ela para simular um suicídio por enforcamento. Eles entraram em luta corporal, tá, por cerca de 2-3 horas. A mulher dele está muito machucada, muito lesionada, mas ela conseguiu se safar dele e acabou escapando ali, e ele também se evadiu do local. Mais tarde ela conseguiu, através de vizinhos, alertar a Polícia Militar. A Polícia Militar acabou encontrando ele no local de trabalho dele, numa obra, e nesse local ainda foi apreendido o capacete e mais ainda a touca, né, a balaclava que ele teria usado ali, aquela touca de motoqueiro que ele teria usado para dificultar vamos dizer assim, o reconhecimento, acredito, de terceira pessoa, né? Porque até se ele iria matar, o objetivo era matar a esposa, não tinha por que ele estar com isso, mas o reconhecimento de terceira pessoa, um vizinho, se estivesse próximo, né? Então ele foi preso em flagrante delito, foi autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, tá? Por motivo fútil, de emboscada, e ele vai agora responder esse processo aí. Nós queremos, no prazo de 10 dias, que é estipulado por lei, terminar esse inquérito e encaminhar para o Fórum de Rebouças. Doutor Eduardo, já tinha passagem pela polícia esse cidadão, não? Não consta nenhuma passagem, né? Nós estamos aí mais tarde, faz parte do inquérito, nós vamos fazer um levantamento, até para ver o motivo, né? Mas de antemão nós já ficamos sabendo de que ele teria espalhado perante os vizinhos que a mulher dele teria tentado suicídio como uma forma
de induzir essas pessoas a erro, né? Então, ele não tem passagem, mas tudo isso vai ser levado em consideração, porque quando há a premeditação, né, quando o crime é premeditado, há o agravamento também da pena. Sem dúvida. O que ele alegou para a Polícia Civil? Olha, no interrogatório dele, que foi acompanhado de um advogado, né, que é direito dele, né, direito constitucional, ele disse que não se lembrava de nada. Isso foi a tese de defesa dele naquele momento. Evidentemente que ele vai ser ouvido novamente no fórum, né, mas naquele momento ele disse que não lembrava de nada. O que teria levado a fazer? Bom, falou que não lembrava, né? Então... Segundo esse levantamento inicial, parece que é questão de ciúmes, né? Parece que eles já tinham se separado e aí ele não teria aceito essa separação. Então, no primeiro momento, parece que foi a questão de... Lógico que na conclusão do inquérito, que a gente acaba apontando na realidade dos motivos. Mas nesse primeiro momento, o primeiro levantamento, parece que é questão de ciúmes, de possível separação. Eles já haviam se separados, né? Tem união estável, e agora retornaram, brigas. Então, em primeiro momento, é esse problema com questão de ciúmes. Silvio de Oliveira, 50 anos, confirma, doutor? Silvio de Oliveira, 50 anos, sem vida pregressa, autuado em flagrante delito. Agora vai ter que responder aí em regime fechado, é isso? Isso, é uma pena, foi tentativa, né? Graças a Deus, ou até por falha dele, que não acabou matando a mulher, mas é um crime grave, porque é tentativa de homicídio. Ele vai responder, acredito aí que, lógico, isso é a nível de sentença do Tribunal de Júri, que ele vai pegar mais de 10 anos de cadeia no regime fechado. Sem dúvida. Olha, aqui Irati, daqui a pouco nós vamos entrar nessa outra situação de Rebouças, mas aqui Irati nós tivemos um enforcamento às 3 horas da manhã de hoje, na rua Antônio Pereira, no Promorar, aqui em Irati, onde, quando a equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, chegou no local, nada mais pôde ser feito, porque foi encontrado aí, enforcado, Sandro Antônio Soares de Oliveira, 37 anos, já em óbito, foi entregue aí às autoridades competentes na sequência. O que, pela tua experiência, doutor, na maioria das vezes, o que leva a pessoa a cometer um suicídio vítima de enforcamento? Olha, vários são os motivos que a gente tem visto com relação a esses crimes de suicídio, né? Problema de depressão, problema ligado à droga, né? Eu acabei presidindo um inquérito de um rapaz, não dessa cidade, que a família tinha posses, a família tinha uma agropecuária, sabe? O cara era veterinário formado, solteiro, não tinha problema financeiro, mas tinha um problema de drogas, era viciado em crack, foi para tratamento, mesmo assim, após o tratamento realizado, ele cometeu suicídio, não aguentou a pressão, né? Então, são vários motivos, a gente vê muito problema de depressão, mas a maioria dos casos que eu presidi o inquérito são relacionados também ao alcoolismo, né? No município de Rebouças, são muitos inquéritos hoje a serem apurados? Tem alguns inquéritos. Na realidade, o inquérito que é instaurado, ele visa apurar, a gente até, as pessoas podem ter dúvida, né? Você vai apurar o que se o cara, foi ele que cometeu o crime e ele morreu, né? Mas é por isso mesmo, a gente instaura-se o inquérito para o policial para apurar se realmente foi suicídio, né? E se não houve o induzimento ao suicídio, porque o induzimento ao suicídio também é crime. São poucos inquéritos que acabam não sendo relatados, porque na maioria desses são ouvidos, é feito o levantamento do local, o corpo é encaminhado ao ML, e nós ouvimos parentes próximos ou vizinhos que acabam confirmando ou não. Nós teve alguns casos ali em Rebouças, inclusive que as pessoas deixaram recados, né? Fizeram despedidas, e a gente faz também o exame grafotécnico, né? A comparação da grafia, pega um caderno dele que ele estudou em algum lugar, alguma coisa que ele tem escrevido, e manda esse bilhete para que
realmente ver se ele foi ele que escreveu. Mas são inquéritos quase todos resolvidos, não tem muita problemática, né? Vamos dizer assim. Tá. Quantos detentos tem hoje a carceragem de Rebouças? Hoje, Rebouças, nós estamos com 26 detentos. 26 detentos. 26 detentos. E o limite é para limite é 12. Mas, na verdade, em todo o Brasil ocorre, né, essa superlotação. É claro que Rebouças, se for analisar, aí, não está tão acima do normal, né? Mas Irati, na nossa região, aí, nos grandes centros, são muitos os detentos aí para o número de cárceres aí no interior da cadeia pública, né, doutor? Esse é um aspecto interessante, Sérgio, que eu gostaria até de relevar, é o seguinte, a população, ela às vezes não acompanha isso. Está havendo uma penalização das condutas, várias práticas estão virando crime, sabe? Então há uma banalização da utilização do processo criminal do direito penal. O direito penal e a pena, ela tem que ser a última fase de uma sociedade, tá? Os problemas, elas têm que ser resolvidos hoje a nível civil, né? A nível juizado, agora tem até aqueles árbitros, né? Aqueles conciliadores, né? A nível de igreja, a nível de sociedade, para depois se utilizar o processo penal e o criminal. Só que hoje há uma inversão, né? Porque há essa solicitação da população, né? Essa sensação de falta de segurança e tal. Então tudo vira crime. Hoje tudo é crime. Então a pessoa vai lá, derruba uma árvore na propriedade dela, ela vai ser multada, ela vai ter que replantar a árvore e ela vai ter que responder o processo criminal. Não basta que a pessoa pague a multa e replante a árvore, ou em vez de replantar uma árvore, que plante 30 árvores, vamos dizer assim, né? E aí o órgão fiscalizador vai lá e fiscaliza que ele não fez. Não, ele vai responder o processo criminal. Então, nós temos uma falsa perspectiva de que tudo virando crime que vai resolver as coisas. Não é assim, na minha opinião, não é assim. Além disso, se tudo virar crime, as cadeias não vão dar conta. Nós tivemos exemplos aí da inauguração da penitenciária de Cascavel, que retirou todos os presos da cadeia pública, da delegacia de polícia, e coisa de 7 ou 8 meses já tinha mais de 100 pessoas presas, né? Então eu acredito que a sociedade vai ter que chegar num parâmetro depois de determinados fatos, eles terem uma outra apuração e a outra penalização não ser utilizado. Aqui eu não estou fazendo apologia de que nada seja crime, etc., ou que descriminalize muitas coisas. Não, eu acho que tem que dar valor à parte criminal. A polícia teria que investigar homicídio, tráfico de entorpecente, né? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, roubo, que é a violência ou grave ameaça à pessoa, os crimes sexuais, o estupro, né? E hoje em dia nós ficamos aí, só para você ter uma ideia, nós temos que apurar um furto de um fio, daqueles fios de choque elétrico numa propriedade de determinada cidade. Então fica difícil, a gente tem que movimentar a máquina para apurar essas coisas. Realmente as polícias estão atoladas de serviço de papel, e se você acumular o papel, você acaba deixando de apurar as coisas que são interessantes. E as cadeias estão também lotadas de pessoas, né? Aí até a população pode achar, não sei se estou me delongando um pouco, Serginho, mas eu gosto desse tema, pode achar que colocando o cara lá, ele praticou o crime, que ele tem que ficar lá e ser tratado com o animal. Não, a sociedade ela tem que dar condição para que as pessoas se recuperem. E a pena tem que ser proporcional ao crime, né? A gente não pode deixar ao mesmo tempo ou no mesmo lugar o cara que matou uma pessoa do cara que furtou um pacote de bolacha do supermercado, né? Então tem que ter esse tipo de cuidado. E realmente nós passamos por um momento crítico que não é a nível de Rebouças de Irati, como você falou, é nível de Brasil. Nós estamos acompanhando o caso lá do Maranhão, né? Que não deve ser o único dos estados do Nordeste, até do Norte, não é discriminação, mas é uma realidade que a gente vê, né? E até no Paraná também um pouco, porque acho que dos estados do sul do país, o único ainda que tem
presos em delegacia, apesar do esforço do governo estadual, né, e parece ter um projeto aí de agora começar a construir umas cadeias, e nisso é um outro aspecto que depois você deixar eu conversar. Irati está saindo atrás de novo, né, Sérgio? Você acompanhou na época que nós tivemos aqui uma mobilização feita pela doutora Mitz, né? Foi a doutora Mitz, a nossa juíza criminal, foi o promotor de justiça, secretários, fizeram a caravana e não conseguimos construir uma delegacia de polícia decente, né? Não estou falando nem bonita, mas uma delegacia de polícia decente. É uma dificuldade que nós continuamos a ter na nossa cidade e região. Aliás, eu acho que hoje, doutor, falta aquele apoio político, aquela influência política, mas aqui da região, né? Falta um representante a nível regional na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Concordo com você, Sérgio. Concordo. Porque a partir do momento que o cidadão político é de Irati ou é da nossa região, é claro que ele vai se interessar por Irati pela nossa região. Agora, hoje a gente percebe, e olha, esse ano teremos eleições, né? Então que a comunidade, a população reflita, porque esse é o momento, né? O deputado de Ponta Grossa, de União da Vitória ou de qualquer outra cidade aí, não vai puxar para Irati. Vai puxar exatamente para a localidade dele. Essa que é a verdade. Só para confirmar essa tua afirmação, me parece que vão ser construídas uma nova delegacia de polícia em Guaratuba. Pelo que eu sei, a delegacia de Guaratuba, ela já tem 2 delegacias na cidade de Guaratuba. Já tem uma delegacia antiga, já tem uma nova, que talvez não seja tão nova, mas é 30 anos mais nova que a nossa, e vão construir uma outra. Então, realmente, nós temos que pensar nisso daí, e a gente... Porque dinheiro tem, né? Porque se estão construindo aí um teatro, ou tentando construir um teatro, que já gastaram 10 milhões, parece que falta mais 10 milhões, uma delegacia não sairia... uma 10ª parte disso daí para a gente construir uma delegacia decente que atendesse a nossa região. A delegacia de polícia de Irati é uma delegacia regional, só que hoje ela está tão desfalcada que as delegacias que pertencem a ela, como Rebouças, Imbituva, Teixeira, nem se direcionam mais a ela, se direciona direto a Ponta Grossa, que seria a subdivisão, né? Nós temos que reviver a nossa delegacia, nós temos que readequar, e na situação que tem aqui, só uma delegacia nova. Sem dúvida. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, na sequência vamos retornar já trazendo imagens, porque sábado, madrugada de sábado, Irati, roubo de veículo no Volkswagen Santana, os indivíduos foram para o interior de Rebouças, capotaram dentro de um tanque, daqui a pouquinho você vai ver aqui, e um deles acabou se dando mal, né? Foi parar no 5º dos infernos, onde exatamente merece estar. Porque aquele que faz a falcatrua, uma hora ou outra ele vai pagar. Já voltamos.
Estamos retornando aos estúdios da TVI, Canal 14, hoje com o delegado de Polícia Civil, Dr. Eduardo Mádia Barbosa, que está conosco aqui e vai trazer informações nesse momento, porque afinal de contas, madrugada de sábado, essa ocorrência teve início aqui em Irati, no Jardim Planalto. Na sequência, os indivíduos foram para o interior do município de Rebouças, em Faxinal dos Vieira, e acabaram se dando mal. Um deles diz que supostamente viu o ocorrido e entrou em contato com a polícia, mas depois foi descoberto que não era bem isso. Ele participava, né, também dessa ação marginal dos delinquentes e um deles acabou perecendo. Vamos às imagens e nós vamos conversando com o doutor Eduardo aqui, que vai explicar bem a situação. Aqui o resgate do veículo, né? O início do resgate do veículo por parte aí da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, que esteve no local também, com o investigador Humberto. Doutor, fala pra gente dessa situação aí que ocorreu sábado no município de Rebouças. Sérgio, dos meus 20 anos de delegado de polícia, ou de policial civil, né, no Paraná, esse é um crime atípico. Realmente eu nunca tinha visto acontecer isso daí. Pelo que foi apurado aqui, esses dois elementos furtaram esse veículo aqui em Irati e foram levar para essa pessoa para que ele comprasse o carro, tá? Um saiu do carro, ele começou a dirigir o veículo. Segundo ele, o cara, isso era de madrugada, já devia estar bêbado também. O cara que roubou aqui, furtou o carro aqui em Irati, teria acelerado o acelerador, pisado no acelerador do carro, e ele perdeu o controle. Aí foi ele que ligou para a Polícia Militar, mas ele ligou para a Polícia Militar pedindo socorro para tentar tirar o cara e o carro do lago ali, dessa reserva de água que tem ali. Bom, a gente tem que explicar o seguinte: o crime de receptação, esses outros dois elementos teriam furtado aqui em Irati, mas ele teria comprado, ou eles teriam levado o carro para ele comprar. O crime de receptação, ele é permanente. Enquanto o cara está na posse do carro ou do objeto furtado ou roubado, o cara é passivo de ser preso em flagrante. Por isso que vocês veem aí, de vez em quando, o cara ser preso. Olha, o cara foi encontrado com tal objeto, uma arma que tem identificação. Ele às vezes é preso por estar portando a arma, e também é preso se a arma é roubada ou furtada. Aconteceu esse final de semana aqui em Irati também. Tá? E além de tudo, além dele ser preso em flagrante por receptação, mesmo que ele tenha chamado a Polícia Militar, tá? No caso ali ele não era testemunha, muito menos vítima, ele foi preso também por homicídio culposo qualificado, porque ele não tem carteira de habilitação. Ele acabou matando a outra pessoa ali. Nesse primeiro momento, evidentemente que o corpo foi encaminhado ao ML, nada descarta a possibilidade mais tarde ser achado uma perfuração ou alguma coisa no corpo. Aí o cara já passa a responder por um homicídio doloso e vai a júri, né? Então, nenhuma hipótese é descartada. A gente sempre alerta e fala com a população, né, que a gente, nessa necessidade da gente demonstrar a nossa prestação de serviço e informar a população, até porque nós somos pagos com os impostos, os tributos que a população paga, somos funcionários públicos na acepção da palavra, a gente dá essa primeira informação, mas só com a conclusão do inquérito, com o término de todos os laudos, é que realmente a gente vai ver a causa mortis desse indivíduo aí. Doutor, quantas pessoas estariam no momento no interior desse veículo? Só as duas pessoas. Então, duas pessoas saíram daqui, foram até a casa desse terceiro elemento lá no interior de Rebouças, um saltou do carro e o que iria comprar o carro pegou a boleia ali, foi dirigir o veículo, e o outro foi do lado. Essa terceira pessoa já foi identificada, tá? Nós já identificamos, não podemos divulgar ainda, né? Mas já identificamos. E as pessoas, algumas pessoas que estavam na casa desse receptador,
também já foram ouvidos, confirmaram que ele estava lá, né, que não teria sido ele que teria furtado o carro, confirmaram que ele estava lá e que ele teria saído para experimentar o carro. Agora depois ele vem com aquela história que não sabia que o carro era roubado, furtado. Bom, aparece 2 pés de chinelo lá, 4 horas da manhã na casa dele, né, com um carro, sem recibo, sem documento, vai falar o quê? Que ganhou na premiação? É complicado, né? Vamos ver aí a cara do indivíduo já preso, né? No camburão da viatura da Polícia Militar, né? Vamos ver aí. Nós tentamos falar com ele, mas é aquela história, doutor. Quando o meliante está perante a autoridade policial, perante a imprensa, não sabe de nada, não viu nada, né? E não está nem aí. Vamos então à imagem? Vamos lá. Como que é o nome? Ferreira Javorski. Como? Ferreira Javorski. Mora onde? Mudou? Sinal de Vieira. Marginal dos Vieira. Como que ocorreu lá? Roubaram o carro aí da tia ou não? Eu não estava envolvido no roubo lá. É? Estava em casa o tempo logo. É? E por isso chegou, você estava junto com o pessoal ali ou não? Não estava, eu que liguei para a polícia e esperei em outro lugar. Ah, tá. Esperou onde? Sinal de Vieira, ali bastante perto da igreja. É? E daí veio com eles daqui? Por que tá preso? Eu não sei. Não sabe? É? Não estou dizendo que sei, eu comprei o carro, não estou dizendo. Ah, é? Estava em casa. Não roubou o carro então? O rapaz que morreu, você conhece ou não? Primeira vez que vi ontem. É? Sabe o nome dele? Não sei. Sabe? Pois é, então a situação é a seguinte, né? Ficou um pouco prejudicado o áudio aí porque estava, né, a viatura ligada nesse momento ali, né? Então, mas deu para ouvir aí bem as colocações do indivíduo, né? O Hélio, né, doutor? Isso. Hélio Javorski, né? Na verdade, é um menino, né? E já tendenciando aí e entrando no mundo do crime. Lamentável. Lamentável. E me parece que já tem passagem, né, doutor? Tem passagem e, na realidade, depois com a prisão dele, acabou chegando outras denúncias com relação a outras receptação e até furtos no interior ali da própria área que ele mora ali, né? No próprio faxinal ali. Então, evidentemente, nós não estamos acusando ele, tudo isso vai ser apurado, né? Com relação a essas outras denúncias. Mas se vê aí uma banalização da vida, né? Um jovem desse devia estar aí estudando, trabalhando, né, namorando, fazendo algo de positivo aí, né? Tá aí numa coisa sem futuro, receptando um carro furtado, sem documento, né? Um tremendo tranqueira. E o João Carlos Fernandes, né, de 24 anos, vulgo Marmita, morador aqui de Irati, acabou entrando em óbito no local, né? E é claro, o doutor colocava. Porque quando se trata de um crime, vários comentários ocorrem. Mas tem a Polícia Civil, tem a Polícia Científica que vai exatamente apurar todos os fatos, né? A princípio ele morreu ali, né? Pela pancada, o vítima de afogamento. Mas depois o IML já está fazendo os levantamentos para chegar à real causa da morte, doutor. Isso. O corpo é mandado para o IML de Ponta Grossa, né? São feitos exames, além de exames... se tem alguma agressão, alguma perfuração, são feitos exames também nos órgãos internos, né? Ver se o cara estava embriagado, toxicológico, se o cara tinha fumado alguma droga. Então, toda morte que seja morte por violência é encaminhado por ML, porque nós, né, a autoridade policial, o delegado de polícia, para concluir inquérito, para terminar a investigação, é necessário esses laudos, né? Para nós é muito necessário e veio esclarecer ou às vezes indicar um outro caminho a seguir nas investigações. Doutor Eduardo, tem muita coisa para conversar, mas infelizmente o tempo voou, estamos chegando ao final do Comando Geral de hoje, mas já fica aqui um convite, né, para um futuro aí, o doutor retornar aqui à nossa emissora para levar essas informações à população da nossa região. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aí, né, que sempre está à disposição da imprensa. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí, não só em Rebouças, mas em toda a nossa região, e estamos aí à disposição, doutor. Eu que agradeço, Sérgio, peço a compreensão da população, que às vezes a gente não pode dar o atendimento que a gente desejava dar,
pela falta às vezes de pessoal, de meios, mas a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, né, está tentando demonstrar e fazer o melhor possível para a nossa população e nossa região. Obrigado. E assim, conversamos com o doutor Eduardo Mádio Barbosa, que é delegado-chefe do município de Rebouças, hoje responde por Irati, Inácio Martins também, né, que conversou conosco aqui no Comando Geral. Uma ótima semana a todos, uma boa noite. Nós voltamos amanhã a partir das 20 horas com nova edição. Mas na sequência, para você dar aquela relaxada, aquela espiritualizada nesse momento, na sequência vem o padre Reginaldo Manzotti com o programa Evangeliza Show. Um abraço, boa noite e até amanhã.